Salve, salve família Arena! Salve, salve areneiros e areneiras! Pois é, estamos aqui em mais um vídeo no nosso canal para falar a respeito do goleiro Gabriel, que está sendo negociado para o Esporte Clube do Recife. Mas antes, gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, hype esse vídeo, dá aquela fortalecida. Me chamo Ito Oliveira, sou aqui do canal do Arena Rubro Negra, produzo por 16 anos sobre o Vitória. Vamos falar a respeito do goleiro Gabriel Vasconcelos, que está sendo negociado para o Esporte Clube do Recife. A informação inicialmente foi dada pela Camila Souza, lá do GE do Recife, e aí eu consegui apurar mais alguns detalhes aqui de Salvador. Primeiramente, dando o contexto dessa negociação, né? Vitória já tinha interesse na liberação do goleiro Gabriel, já tinha um tempo, inclusive. Ele já tinha sido sondado pelo Juventude, pelo Leite, tinha um outro clube, acho que foi o Curitiba também, que foi atrás dele. Mas as negociações não avançaram tanto por questões financeiras, questões do próprio atleta. Mas a negociação, o Cruzeiro também teve interesse na outra janela. Então era um jogador que já estava muito satisfeito no Vitória. Ele inicialmente foi contratado para ser titular. E na época, inclusive, a ideia era que ele substituísse o Lucas Arcanjo, só que o Lucas Arcanjo acabou ficando. Na hierarquia, ele acabou ficando em segundo, Arcanjo em primeiro. E aí, com isso, o jogador ficou insatisfeito no elenco, sofreu algumas lesões e no retorno acabou não sendo nem relacionado mais para muitos jogos. Então, Gabriel, nessa insatisfação, foi oferecido ao mercado, o empresário dele também buscou inúmeros times, aí que veio à procura do Cruzeiro, veio à procura do Juventude, do Leite, enfim. Mas, nos últimos dias avançou muito a negociação do Vitória com o Sport. O Sport precisa de um goleiro. Ele, inclusive, vai ser a primeira contratação do técnico Daniel Paulista, lá para a equipe de Recife. Vai buscar uma recuperação no Campeonato Brasileiro. E o jogador chega, está sendo emprestado até o final da temporada 2025, com o Sport arcando com todo o salário. E um detalhe, né? Caso o Sport queira utilizar o jogador durante o Campeonato Brasileiro, ou contra o Vitória, na verdade, no Campeonato Brasileiro e também na Copa, durante o Campeonato Brasileiro, o Sport vai ter que pagar ao Vitória. Na Copa do Nordeste, ele não poderá ser utilizado pelo Sport, já que o período de inscrição já se encerrou. Então, na Copa do Nordeste não tem perigo de confronto. Mas, nos dois jogos do Campeonato Brasileiro, o Sport precisa pagar ao Vitória um valor que é a ser determinado no contrato para poder utilizar o jogador contra o Vitória. E aí, obviamente, que na época pode chegar em negociação, pode chegar no acordo, mas existe a famosa cláusula do medo, né? Como o Vitória próprio já sofreu com Carlinhos contra o Flamengo, sofreu com o Alejandro contra o Bragantino, o Gabriel o jogo no Sport também vai ter essa cláusula. Só que a negociação ainda não está fechada. A negociação está encaminhada. O pré-contrato foi assinado, só que o contrato só será acionado quando efetivamente o jogador fizer os exames médicos na capital de Pernambuco, em Recife. O jogador deve chegar nessa sexta-feira, lá em Recife, para poder realização de exames. Ele sendo aprovado nos exames, ele assina com o esporte até o final de 2025, com possibilidade de renovação para 2026. Então, a primeira negociação que de fato sai do Vitória nesta janela, na verdade, é referente à janela de julho, né? A partir do dia 10 de julho, foi justamente a negociação aí do goleiro Gabriel. Outras negociações podem acontecer aí ao longo do dia, como por exemplo, ao longo dos próximos dias, né? Como por exemplo, é o interesse agora do Vitória por Caleb. É um meia que o Vitória já vinha tentando já tem um tempo, inclusive na época de José Wellison, o Vitória também tentou o Caleb, então é uma negociação que já vem se desenrolando já tem um tempo. E o Vitória pretende, agora sim, com a sinalização do Fortaleza, que quer liberar, que vai facilitar a negociação do jogador, o Vitória busca a contratação. Mas tem Juventude e Sport também na briga. Vamos ver como é que vai desenrolar esse andamento, mas o Caleb pode ser sim um jogador que pode reforçar o Vitória. É uma daquelas negociações que a diretoria estava protegendo para não vazar, mas o Caleb é um atleta que de fato pode chegar no Vitória. Caleb é um jogador de 25 anos, atleta que começou no São Paulo, foi emprestado para o Atlético Mineiro, passou por lá 2 temporadas, foi vendido ao Fortaleza na temporada 2023.
pelo valor de 6 milhões de reais, com valor de 50%, 50% do Fortaleza, 50% do Atlético. No Fortaleza disputou 96 jogos, foram disputou 96 jogos, nessa temporada foram 23 jogos, era isso que eu estava tentando lembrar. 23 jogos, marcou apenas um gol. Na Série A disputou 6 jogos, então ele pode se transferir para outra equipe. E o Vitória está buscando aí um acordo, buscando um acerto com o Caleb. Vamos ver como é que vai evoluir essa negociação aí nos próximos dias, sempre acompanhando aí o mercado. Outra situação também que o Vitória monitora é também do atacante Felipe Cardoso, né? Atleta que o Vitória tem contrato até 15 de julho. O Vitória, inclusive, ainda não entrou em contato com o Atlético de Alagoinhas para poder é, fechar, né? Renovar o jogador. Então vamos aguardar também como é que vai desenrolar aí nos próximos dias. Bom, é isso que eu tenho de informação a respeito do mercado da bola. Gabriel tá liberado, tá negociado aí com o Sport, aguardando somente a finalização do pré-contrato, a realização dos exames, na verdade, para ele ficar na capital de Pernambuco. O Caleb tendo interesse, Felipe Cardoso aí em compasso de espera. Quero saber sua opinião, comenta aqui embaixo o que é que você achou dessa negociação de Gabriel, o que é que você acha do Meia Caleb e, obviamente, deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações, hype esse vídeo e já fui, até a próxima.